bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje estamos entrevistando o professor Nélio Pisolato, coordenador do mestrado profissional da UCP. A nossa pauta, os rumos e os caminhos do mestrado profissional da UCP, que já faz 4 anos aqui no âmbito da UCP. 24 de maio de 2016, eu sou Marcos Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e conversando hoje com o professor Nélio Pisolato, coordenador do mestrado profissional da UCP, na nossa pauta, o mestrado profissional e o mestrado profissional na UCP. O professor estava conversando aqui sobre o impacto, né, do mestrado profissional, que é justamente essa interface mais permanente, vamos dizer assim, de conhecimento entre a academia e as empresas. E nós temos aqui o mestrado profissional na UCP, numa região de Petrópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro. Como é que um mestrado como esse influencia um ambiente de negócio, econômico, numa cidade como Petrópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro? Bom, essa a expectativa que temos é exatamente superar esse problema, né? Eu acrescentaria que o mestrado, da forma que ele foi criado aqui, que é um mestrado em ciências da gestão de engenharia, né? Ele se tornou praticamente único no Brasil, na minha avaliação. Porque os mestrados, existem mestrados acadêmicos que prevalecem em larga escala, existem mercados profissionalizantes, mas às vezes em áreas específicas, como por exemplo o mestrado profissionalizante famoso ocorre lá em São José dos Campos, em torno da indústria aérea, né? E, enfim, outros mestrados profissionais. Agora, esse aqui se propõe a analisar a gestão da engenharia. Então, nós temos professores de várias formações, né? Nós temos alunos também de várias procedências, né? Alguns são daqui, outros vêm do Rio de Janeiro e outros vêm de outras pontes do estado do Rio. Então, há uma diversidade de professores e diversidade de alunos. Mas a gente não... Uma coisa que eu tenho observado, vamos dizer, o curso termina, né, pelo menos 2 anos, né, que é um ano de curso, um ano de pesquisas e depois a elaboração da dissertação. Então nós temos, no momento, nesse ano que terminou, as primeiras defesas ocorreram. E eu fiquei muito feliz porque os objetos estudados nessas pesquisas foram os mais diversos e tinham como desejo da CAPES, tinham como motivação problemas que o cidadão profissional enfrenta na sua vida. Posso dar aqui rapidamente alguns exemplos. Tivemos um cidadão de Juiz de Fora que cuida lá do fornecimento de energia elétrica e ele tem um sistema de criação de energia elétrica, né, geração de energia elétrica por recursos fotovoltaicos, ou seja, pela energia solar. Aquilo alimenta uma parte das necessidades da universidade vem dali. E a pesquisa dele foi ampliar isso, né? Foi um estudo mais amplo desse tema, que certamente tem um impacto internacional, né? E tem também um impacto nacional. Esse sistema tem uma certa versatilidade, muita gente usa para alimentar a sua residência, né? Mas pode ser feito em larga escala. No caso da universidade, em escala, não é em larga escala, não é em pequena escala, mas pode ser ampliado para escalas maiores, né? E é um tema que preocupa muito os europeus que não dispõem. Por um lado, estão muito conscientes com problemas ambientais, e outros eles não dispõem de combustíveis fósseis. Então,
Então eu tomei conhecimento que os alemães estão imaginando cobrir uma parte do deserto Saara com painéis fotovoltaicos para gerar energia, e aí gerariam volumes absurdos de energia. Enfim, são preocupações que afetam lá a Europa Ocidental, mas que são de nosso interesse, certamente. Bom, esse é um exemplo, né? Tivemos foi um dos primeiros que defendeu. Outro é um profissional aqui de Petrópolis, tem uma microempresa que fornece serviços de computação, e justamente ele estudou o lado legal dessas empresas. É um trabalho, me parece, bem útil e que pode frutificar para outras empresas que façam a mesma coisa, certo? Enfim, a computação é essa ciência que cresceu enormemente, mas nem todo mundo tem um talento para extrair dali o que é necessário. Então, essas pequenas empresas podem oferecer serviços que os proprietários estão gerindo a empresa não têm nenhuma condição. Então, agora, como é que funciona a estrutura do curso hoje, quando o aluno vem para desenvolver esses problemas de origem local, né? Como é que o curso trata essa estrutura de formação? A forma que a gente tem feito é a seguinte: em primeiro lugar, o curso funciona mais ou exclusivamente às sextas e sábados. Isso é uma forma que atende até uma recomendação da CAPES, do cidadão se manter vinculado a uma empresa, né? Então, a maioria dos alunos são profissionais, a maioria são profissionais. E que, então, a empresa daria a folga a ele, sexta e sábado, para ele vir à universidade. E ele faz lá uma bateria de cursos, tem várias alternativas, tem os cursos obrigatórios, né? Tem umas que achamos fundamentais, que o engenheiro deva dominar, conhecer e tal. E tem os cursos que ele vai escolhendo de acordo com o gosto do pessoal. Isso se passa durante um ano. Agora, algo interessante que eu tenho notado é que os professores não impuseram aos alunos um gosto. O que eu acho, o que realmente é desejável, porque o cidadão tem que impor o seu gosto. Quer dizer, ele vem de uma empresa que oferece certos problemas, ele tem que resolver esses problemas. E não chegar lá e saber o que eu estou interessado e estudar o que eu estou interessado. Então, nós estamos percebendo que os alunos fazem esses cursos, alguns seriam até especializados e tal, mas os professores parecem ter o cuidado de não impor um gosto a eles, impor uma postura, de forma que os alunos mantêm a vinculação com as suas empresas, com o seu dia a dia, né? E de forma que as dissertações têm saído aí, seriam dissertações, digamos, aplicadas imediatamente no seu ambiente, né? Nós não passamos ainda a CAPES faz também uma coisa muito interessante, que é uma avaliação. Era trianual, passou a quadrianual, provavelmente porque o número desses programas cresceu muito. E o processo trianual exigia um esforço colossal de análise, de exame de documentação. O quadrianual reduz, né, fortemente essa demanda. Bom, nós vamos sofrer a primeira avaliação em 2017, com base nos 4 anos de funcionamento, 13, 14, 15 e 16. Nós temos aí um pequeno desafio de produzir um belo relatório, um relatório fiel. Nesse ambiente não existe falsificação da realidade, né? Porque a realidade se manifesta. Mas
mas a maneira que se redige, claro, influencia o público todo. Enfim, há que se produzir um bom relatório, há que se mostrar resultados, há que ter uma conversão de alunos em dissertações elevada e, finalmente, esses alunos têm que dizer que, ou as suas empresas dizer que aqueles trabalhos contribuíram para o progresso delas, resolveram problemas que elas enfrentam, etc. Então, esse conjunto de aspectos, curiosamente, como o nosso programa é não só profissionalizante, mas interdisciplinar, e aí vai outra particularidade, o nome já sugere que seja, né, interdisciplinar, quer dizer, uma certa mistura de áreas, e nós temos isso, né, a nossa engenharia. Eu convivo com especialistas em computação, especialistas em engenharia civil, especialistas em engenharia mecânica e tal. Certamente eu não entendo de todas essas áreas, né? E os alunos convivem com eles também. Então há essa mescla de pensamentos, de visões de mundo. Que é muito bom para um curso, né? Isso valoriza o curso, valoriza, enfim, tem uma série de consequências interessantes. Só que a CAPES, como esses programas são recentes, a CAPES revelou, eu estive em Brasília no ano passado, uma reunião, revelou que ainda não sabe bem como vai avaliar isso. Porque os programas tradicionais, ela já desenvolveu uma tecnologia, uma metodologia para qualificar, que se baseia principalmente na produção de artigos científicos. Mas os profissionalizantes, a ênfase não vai ser a produção científica, vai ser os impactos que o cidadão vai oferecer à sua empresa. E essa já é mais complicada. Como é que eu vou materializar essa avaliação? A própria CAPES confessa que não sabe. E o lado interdisciplinar acrescenta mais um ingrediente de complexidade, porque o cidadão vai, possivelmente, falando em termos de engenharia, vai juntar áreas distintas da engenharia e produzir alguma visão nova do mundo e tal. E aí, como é que eu avalio esse desenvolvimento? Professor, o desafio é muito grande, né? Sucesso aí, estamos chegando aqui ao final do nosso programa Ciência e Movimento. Vamos desejar sucesso ao mestrado profissional. Temos aqui outras pautas, a gente gostaria de conhecer também os trabalhos realizados lá pelo mestrado profissional da UCP, até para trazer do programa. A gente acha que o desenvolvimento local é muito importante. Aqui para a região de Petrópolis, um mestrado profissional, obviamente, é de suma importância. Deixa eu só fazer um comentário. Isso no início eu tenho raiz aqui, né? Eu me recordo do meu tio, que era uma pessoa pública aqui, eu me recordo que ele quase chegou a ser secretário da cidade, mas se recusou. Mas ele se envolvia com ambiente político e tal. E eu me recordo que ele trazia para casa temas de discussão. E uma que eu consigo me lembrar bem, razoavelmente bem, foi a instalação. Houve uma empresa que queria se instalar aqui para produzir flavors, sabores e odores. E aí muita gente do público não precisamos ter odores aqui, a cidade já estava odorificada aqui. Então, mas meu tio se insurgiu contra isso, e não, o problema dos odores não é para a cidade ficar cheirando aquele sabor, é para produzir, é a indústria que vai produzir elementos para a participação de outros processos produtivos. Bom, depois meus parentes os antepassados mais próximos já faleceram, eu deixei de frequentar, não sei a evolução, acho até que essa indústria não se instalou aqui. Mas o progresso é isso.
é tornar as indústrias que aqui, quer dizer, atrair as indústrias e tornar as que existem mais avançadas. Né? Esses programas de mestrado fornecerão, digamos, a mão de obra adequada para esse processo evolutivo. Né? Professor Nélio, obrigado pela sua entrevista. Né? Mas, uma própria oportunidade, estamos aqui abertos ao mestrado profissional da UCP. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa Ciência e Movimento. Um forte abraço. Tchau. Estamos começando os bastidores do programa Ciência e Movimento. Vamos continuar no papo, né? O senhor está falando do seu tio, que queria trazer inovação para a cidade. E aí, misturando com o mestrado profissional, como é que o mestrado profissional também pode trazer inovação para a cidade? Misturando a vida particular com a vida profissional. O meu tio, de certa forma, me influenciou bastante a vida, porque era uma pessoa... Ele não chegou a formalmente ter os títulos, né? Ele de outra época, mas ele tinha muitas percepções da importância do título universitário e teria, né? Tivesse eu falado das graduações, ele também seria uma pessoa empolgada com isso. Eu recordo que ele chefiou um processo que houve aqui na cidade, no passado, distante, onde a cidade buscou recursos com 3 finalidades. Uma foi a conclusão da catedral. Isso é um livro recentemente agora sobre a construção da catedral. Do bispo lá, do bispo, o reitor da UCP. Ele deve ter conhecido. Outra foi a universidade em si, a expansão da universidade, a UCP. E havia uma terceira que tinha um cunho social, que era uma entidade de apoio a pessoas desfavorecidas, né? Então reunia senhoras da sociedade que costuravam, enfim, tinha um apoio enorme e eles passaram a ter sede, etc. E meu tio foi uma figura importante nesse processo. Ele tinha uma bela formação, antes ele não se formou, como eu disse, porém ele estudou no seminário lá em Belém, e ali tem uma formação humanística forte, né? Aprendeu latim, francês, inglês, essas coisas. E também oratória. De maneira que aqui na cidade ele era muito convidado para fazer discursos, porque ele gostava. E nessa entrega aí dos recursos arrecadados, a prefeitura, a UCP, a catedral e tal, ele pediu que eu fizesse um discurso. Este que está na plateia, o Calmon de Sá, que era considerado um dos grandes tribunos do Brasil, né? O reitor da UNB. E a grande alegria do meu tio foi que, terminado o seu discurso, eis que o Calmon o abraçou efusivamente e parabenizou pelo belíssimo discurso. Tal. Isso, meu tio, foi a glória. Né? Enfim, com todos esses fatores, a minha ligação com a cidade é muito forte, né? Muito forte, e o prazer de voltar aqui na qualidade de professor é enorme, né? E eu vim também por convite, não fui eu que vim pleitear o trabalho, eu fui convidado. A gente sabe que hoje, quando a gente fala de inovação, de processos inovadores, como o senhor estava falando lá atrás, né, existiam iniciativas, pessoas que tomavam iniciativa, faziam e por acaso geravam inovação, mas a inovação hoje se tornou quase que um processo
de necessidade de sobrevivência de uma empresa, de uma região, de uma nação, onde se pensa um pouco sobre a estruturação desse processo. Começou vendo, nesse aspecto, o mestrado profissional da UCP, tentar levar inovação para aqui, para a região. Esse mestrado é extremamente jovem, né? Ele está na sua adolescência, né? A primeira turma começou em 2013, 2. As primeiras dissertações ocorreram em 2015, 2. Né? E ainda há um resíduo de alunos de 13 que ainda não defenderam. De maneira que é um pouco arriscado dizer dos impactos que nós temos. Mas eu seria otimista para dizer que esse programa deverá favorecer o desenvolvimento científico, econômico da cidade, né? Por meio de pessoas com uma qualificação mais aprimorada, né? Mais aprofundada. E estamos ainda lutando para ver o curso mais conhecido. Outro dia um professor me contava que falei da pós-graduação para os alunos da UCP e a turma nunca tinha ouvido falar do que era isso. Bom, então realmente nós temos que trabalhar mais, divulgar, enfim, a coisa precisa ser conhecida, né? E acho que com o passar do tempo ela vai se impor, ganhando corpo espontaneamente, né? Agora, notando aquelas características, né? O nosso não é um curso acadêmico, é um curso profissionalizante, ou seja, com um viés empresarial, né? Com a indústria, e interdisciplinar, o que conecta diversas engenharias ao mesmo tempo. Isso dá uma riqueza. Eu sinto pelos alunos que estão lá que eles vibram muito com aquilo, eles mostram entusiasmo pelo que estão fazendo, por essa atividade. Alguns vêm até de longe, né? Alguns são daqui, mas alguns vêm do Rio, tem um que vem lá dos lados de Campos. Então, enfim, há alunos que vêm de longe, mas a gente percebe que existe uma empolgação. Eles estão acreditando, acham que aquilo poderá ser um fator determinante na vida deles. Quer dizer, na vida deles sim. Agora, eu também desejo que a vida deles seja um fator determinante no nosso desenvolvimento, né? O que, enfim, as duas vão caminhando juntas, né? Eu tenho essa perspectiva. E, aproveitando essa pergunta, eu diria que o Brasil se tornou um país, assim, em termos de América Latina, somente um outro país fez a mesma coisa que nós, foi o Chile, que investiu nas pós-graduações. Então, esses dois países têm um destaque acadêmico forte em nível mundial. Isso aí é claro. E é interessante, quer dizer, desculpe insistir nesse aspecto, porque há países que têm uma formação profissional brilhante. Um exemplo claro é a Argentina, né? Mas eles não têm as pós-graduações. Eles pararam lá, né? Ou seja, tem uma formação em engenharia excelente. E aí é o fim da linha. Enquanto que nós, seguindo padrões europeus e americanos, nós damos, o Brasil criou esses programas de pós-graduação que dão um algo mais. E esse algo mais faz a diferença e é bem palpável, né? Foram os professores criados, os corpos docentes, foram os profissionais de alto nível, foram os pesquisadores,
Hoje eu diria que nosso país é respeitado por vários aspectos. Ele é respeitado, né? Por exemplo, a crise que nos afeta, existem coisas onde a crise não chega, né? Isso é muito positivo. A ciência ajuda na economia, mas tem que ser observada sob esse aspecto, né? Mas o país tem que criar esses mecanismos que independem do dia a dia político. Isso é realmente um destaque. Né? Por exemplo, um pequeno exemplo, né? Taxa de inflação. Taxa de inflação é divulgada pelo IBGE, mas ninguém contesta, isso não há nenhuma contestação. Os mais velhos se lembram que já houve épocas que a taxa de inflação ainda tem um telefonema do ministro, diz que a taxa é tal. Né? Isso já ocorreu, mesmo no Brasil, e ocorre em muitos outros países por aí, mas no Brasil não. Tem uma equipe que define, que a equipe está acima de qualquer suspeito. Né? É um exemplo. Idem nos aspectos monetários do país, na programação política, financeira, monetária. Professor, estamos chegando ao final aqui dos nossos bastidores. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu gostaria de marcar outras pautas com o senhor e com a equipe da UCP também, para a gente falar um pouco mais sobre o mestrado profissional, os projetos que são feitos lá. Vamos chegando. Obrigado pela sua presença. Né? Agradeço muito e certamente teremos, com o passar do tempo, mais experiência para relatar, mais percepção do que esperamos seja um grande sucesso, né? Teremos mais a relatar. Obrigado. Eu fico muitíssimo agradecido ao seu convite. Né? Obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo com a gente. Até o próximo Bastidores. Um forte abraço. Tchau.